O interior paulista vem sofrendo com o crescimento de casos de violência contra a mulher. Só nos casos de feminicídio, de acordo com dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública, entre os meses de janeiro a novembro de 2024, 141 mulheres foram mortas, 14,63% a mais do que o mesmo período em 2023, com 123 casos. Esse aumento vem sendo registrado em diversos tipos de violência. Nos casos de lesão corporal, foram registrados 32.070 boletins, 22,7% a mais que 2023. Já os crimes de calúnia, difamação e injúria tiveram um aumento de 34%, num salto de 28.096 casos em 2023 para 37.657 em 2024. Já as ameaças subiram 22,78%, indo de 47.412 casos em 2023 para 58.215 em 2024. Em frente a esses dados preocupantes aqui na nossa região, Nova Odessa aderiu ao programa Auxílio Aluguel para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade do Governo de São Paulo, voltado para essas vítimas de violência doméstica e de gênero que já têm uma medida protetiva expedida pela Justiça. Para entender essa realidade triste que atinge diversas mulheres, não apenas aqui no nosso interior, mas em todo o país, Iracema Leal, advogada criminal e especialista na Lei Maria da Penha, comentou dessa importância desse benefício. A maioria das mulheres vítimas não sai do relacionamento abusivo por situação financeira, né? Tem a dependência emocional e a dependência financeira. Então, normalmente, algumas mulheres não trabalham, né? Às vezes são casadas há 10, 15, 20 anos, pararam de estudar, pararam de trabalhar, não têm um apoio familiar. Então, é uma ajuda pequena, sim, tá? Mas é muito importante esse auxílio aluguel para isso, para ela se livrar dos abusos, né? Com essa ajuda financeira do Estado, do município, né? Para arrumar um cantinho, nem que for uma kitnet. Esse auxílio, ele não é, né, vitalício, né? Ele tem um tempo determinado. Então, assim, até ela voltar ao mercado de trabalho, para ela ter um cantinho e fugir daquele agressor, se ela quer sair de perto dele. Então, por isso eu acho muito importante. Nesse programa Nova Odessense, com esse valor do auxílio de R$ 500 pelo período de 6 meses pagos por meio do Poupança Social do Banco do Brasil, esse apoio fará com que mulheres beneficiadas se livrem de uma dependência financeira e emocional que tenha com o agressor. Nesse programa estadual, mulheres podem buscar ajuda nos CRAS municipais. Ela tem uma dependência que ela não consegue deixá-lo, não consegue sair, ou sai, faz medida protetiva, volta. Por isso acaba acontecendo muito feminicídio, porque perdoa, volta, mas não é falta de vergonha na cara, é a dependência emocional. E a outra dependência também, que é forte, como eu disse, é a financeira. Às vezes ela tem filhos com esse agressor, né? Pode-se pedir medida protetiva de alimentos já na hora de fazer a medida protetiva, tá? Muitas mulheres não sabem disso, por isso que é bom a gente passar a informação, tá? Mas às vezes ela até tem bens com esse agressor. Mas até fazer o divórcio, fazer partilha, se ela não tem emprego, né? Pela parte financeira, eu estou falando da dependência financeira, ela não tem um emprego, ela não tem um apoio familiar. Às vezes até tem, mas às vezes a mulher tem 2, 3, 4 filhos, fica 1 dia, 3 dias na casa de uma prima, da irmã, mas ninguém quer lá por 1 mês, 2, 3 meses. A maioria não querem, né? Alguém cheio de filho dentro de casa. Essa é a realidade da maioria das mulheres brasileiras que sofrem violência doméstica. A advogada reforça que com apoios como esse, as discussões aumentam e a pauta se transforma com o tempo. Mas há muito ainda para se mudar em termos de orientação. Muitas dessas mulheres ainda acabam não sabendo das mudanças. Inclusive na Lei Maria da Penha, como a Lei do Feminicídio, que antes era uma qualificadora do homicídio e hoje é um crime autônomo, tendo um aumento de pena. Antes, o feminicídio, a pena era de 12, pena mínima, 30 anos. Agora passou de 20 a 40 anos, então aumentou. Aumentou algumas penas, como para lesão corporal, para descumprimento da medida protetiva, isso é muito importante, né? Também aumentaram. A ameaça, né, que é um crime condicionado à representação, que a vítima tem que representar, que mesmo antes, na Maria da Penha, precisava representar. Hoje, com a nova lei, né, não precisa mais representar o crime de ameaça. Ela também é incondicionada à representação, igual a lesão corporal. Então, ela vai até a delegacia, ela faz esse boletim de ocorrência, né? E o que mudou também antes dessa, né, para falar assim bem rapidinho,
é que não precisa, antes a mulher tinha que levar prova, né? Um monte de prova, ameaçou, tem que trazer print, isso, aquilo, para poder pedir a medida protetiva. Hoje não existe mais isso, né? Se ela foi ameaçada, né, ou qualquer exemplo de algum crime contra ela pelo agressor, né? Ela pode até a delegacia, nem precisa ter um inquérito, nem um boletim de ocorrência, ela pode simplesmente só pedir a medida protetiva. Aí é o juiz que vai decidir se defere ou indefere essa medida, tá? Estão previstos 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha. Física, como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Psicológica, que cause dano emocional e diminuição da autoestima. Moral, com qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Sexual, mantendo a participação de relação sexual não desejada. E também a patrimonial, quando há controle do dinheiro ou privação de bens dessa mulher. Então procure ajuda psicológica se não consegue sair desse relacionamento abusivo. No caso de flagrante, né? Ligue para a polícia, 190, 153. Se não conseguiu naquele dia, volte no outro dia, faça um boletim de ocorrência. Se for um caso de violência física, né, ou violência sexual, eu não deixo de fazer o corpo de delito, que vai ser pedido, né, vai ser encaminhado. Porque tem mulheres que vai e faz o BO toda machucada e volta, tem um caminhamento para ir fazer o corpo de delito e elas não vão. E para ser punido o agressor, precisa ter esse exame dentro do processo, não tem essa de retirar. Então, para as mulheres saberem desses direitos, né, que não tem como retirar um processo de que a ação é incondicionada, tá? Não tem como falar eu não quero mais. E realmente estiver sofrendo, denunciar. Tentar procurar um emprego, principalmente trabalhar, para não depender, não ficar nessa dependência financeira.